tive um pouco de sorte de ter visto esse projeto um pouco antes dele ser aprovado, basicamente, né? Que eu comecei a ficar um pouco mais atento às narrativas, às coisas que são jogadas na mídia para confundir a cabeça da galera e fazer de alguma forma com que as pessoas achassem que isso seria ruim para o país, que isso seria um tiro pela culatra, que ia quebrar a economia e tudo mais, né? A guerra de narrativas que os partidos colocam na cabeça das pessoas, achando que todo mundo vai comprar essa ideia e não vai ter nenhum tipo de resistência quanto a isso. É claro que tem pessoas estudiosas no meio, né? Principalmente até no próprio mainstream, que solta algumas verdades que são interessantes de você observar, entendeu? A gente sabe que a classe política no Brasil sempre foi um engodo, isso aí não é novidade para ninguém. Mas você saber ler as intenções das entrelinhas faz muito sentido para quem já tem um QI mais alto, para quem tem uma inteligência um pouco maior e não tem nada a perder. Basicamente, eu até lembrei de um caso que o livro de 1984 de George Orwell, que é um dos melhores livros que fala sobre isso, ele, por mais que ele não aborde o conceito de empreendedorismo atual, mas ele fala muito sobre esse sadismo e o poder, né, que é muito praticado aqui no Brasil. Por exemplo, ele descreve as burocracias desses membros de partido, que eles possuem traços puramente sádicos, que é uma ferramenta de poder absoluto. Então, assim, se você olhar o Estado brasileiro, ele não controla a sociedade apenas, ele controla o mercado. Então ele busca dominar a mente humana, né, infligindo ali sofrimento apenas para testar e provar sua superioridade sobre o indivíduo. Isso é o que eu falei né, nos vídeos anteriores sobre o assim na terra como no céu. Esse tipo de sadismo ele vem lá de cima até chegar às bases. Por exemplo, você vai ter até microempreendedores, pessoas de negócios locais com esse tipo de pensamento, que é o tipo de pessoa que tem coragem de empreender, é maluco a ponto de querer desafiar as leis do Brasil. Aí eles começam a dar o jeitinho deles brasileiro, aí começa ganhando poder, vai ganhando, mas são o tipo de pessoas que têm um certo tipo de sadismo, um certo tipo de narcisismo, que conseguem empreender aqui no Brasil, cara, porque é um emaranhado de situações que você tem que se corromper, você tem que ter um jeitinho para conseguir passar. Se você tentar jogar pelas quatro, você simplesmente é obliterado pelo mercado, pelas burocracias e tudo mais. Então, é o que eu sempre falo para pessoas próximas aqui, que o conceito de poder no Brasil, ele passa muito por isso. Então não adianta você querer convencer o seu patrão, pessoas assim que estão acima da hierarquia, né, que são donos de empresa, microempresas, de rede de loja, seja lá o que for o negócio local da pessoa, que vai ter que encarar essa adaptação aí de 4 horas semanais, que vai ser o tudo, né? Ali ela permite aí dentro de 2 meses a redução para 2 horas e a 14 meses, que é um pouco mais de um ano e 2 meses, né, para definição total de 4 horas reduzidas por semana. Isso daria uma folga a mais por mês para cada trabalhador que praticava as 44 horas, né, semanais. E já tem um monte de patrão, um monte de empresa já. Nossa, vai quebrar a economia. Na verdade, se você parar para pensar, o Brasil é tão burocrático que se as pessoas minimamente pensassem, né, de uma solução, por exemplo, para escalar de turno, para fazer um esquema que os funcionários possam trabalhar ao mesmo tempo, que eles consigam bater essa carga horária de 40 horas. Gente, são 4 horas semanais. Isso é muito facilmente diluído no horário de almoço da rapaziada, no horário de saída, no horário de entrada. Geralmente a empresa não depende de um funcionário só, ela depende de vários colaboradores, então dá sim para a pessoa adaptar ali, cada funcionário descontar essas horas durante o almoço, ou durante a saída, ou durante a entrada, faz um esquema de turno. Cara, dá muito facilmente para resolver esse problema aí. As empresas que têm um mínimo de noção, né, que não tem aquela cabecinha quadrada, que realmente sabe pensar um pouco fora da caixa, elas com certeza vão dar um jeito de adaptar isso daí. Elas vão ser obrigadas a adaptar isso daí, porque é o excesso de burocracia, entendeu? Você vai ver empresas querendo demitir, dando um jeito de forçar o funcionário a trabalhar mais, sem receber, etc. Você vai ver muito disso aí, porque simplesmente são líderes sádicos. Eles não estão preocupados com o bem-estar do funcionário, muito pelo contrário, eles estão preocupados em deixar o funcionário mais cansado possível, mais ocupado possível, para eles não poderem pensar em algo melhor. Só que a gente que tem capacidade de pensar, a gente atravessa tudo isso daí.
Eu posso trabalhar 60 horas por semana, que eu consigo ter a minha cabeça para pensar, eu tiro um tempinho do meu dia para raciocinar, para estudar e eu consigo ver tudo que está acontecendo. Então, eu vejo um certo alarmismo muito grande, de um lado, para justamente justificar esse sadismo de quem está no poder e justamente está afetando as bases um pouco mais periféricas ali, né? Os microempreendedores, pessoas que têm comércios locais, que são microempresas, que não são necessariamente distribuidoras, grandes empresas, grandes negócios, porque essas daí tem um jeitinho muito mais fácil de resolver as coisas. O que está incomodando é justamente as classes um pouco mais abaixo, né? De microempreendedores, de empresários um pouco mais modestos que estão comprando essa ideia de, nossa, parece até uma mentalidade quadrada, que essas pessoas não se adaptaram à realidade e elas seguem esse formato de trabalho burocrático brasileiro como se fosse uma regra universal, sendo que é muito mais fácil adaptar. A própria pandemia deu um jeito de a gente forçar adaptações aí de trabalhos que eram feitos em escritórios, as pessoas conseguiam trabalhar de casa e de alguma maneira melhorou algumas profissões que não tinham necessidade nenhuma de estar em um escritório alugando é, é, quartos, alugando salas para trabalhadores se encontrarem para trabalhar, sendo que de casa você já resolveu o problema. A pessoa tendo internet e um computador em casa já teria bem menos custo para a empresa manter esses colaboradores trabalhando. Então a própria pandemia ela já veio para mostrar que dá para ter uma adaptação. E o mundo, o aceleracionismo do mundo, ele funciona em cima disso, cara. E uma hora a água vai bater na bunda dessa galera também. Isso é histórico. Se você ler a história do mundo, o que a própria Bíblia diz, a roda ela tende a girar, cara. Uma hora ou outra vai afetar esses caras também. E se eles não se adaptarem, eles vão ser obliterados também. Não adianta ficar nesse viés de sadismo puro, achando que os trabalhadores têm que ser escravos, têm que ter essa mentalidade de escassez para segurarem os profissionais. E só os líderes fortes de verdade, os líderes que têm capacidade de se adaptar, que vão sobreviver a esse mercado. Os colaboradores também, os que souberem usar dessas horas extras a seu favor, para explorar o livre mercado, para empreender, para estudar, se eles não usarem as horas extras deles dessa maneira, eles também vão ser obliterados, gente. Essa adaptação só vai afetar pessoas que realmente estão ali para ser afetadas, cara. Pessoas inteligentes que saibam usar o mínimo da cabeça, elas vão dar um jeito de superar isso daí. E se você for mandado embora, cara, se eu for mandado embora, pra mim vai ser lucro, porque eu tenho muito tempo de casa. Tem uma das empresas que eu presto serviço, eu tenho bastante tempo de casa. Eu sei que eu não vou ser mandado embora porque eu sou muito importante lá. Porém, né, a negociação ficou interessante pra mim agora, né? Eu não sou obrigado a aceitar nada. Se tá na lei, tá na lei. Aí eu vou jogar com o regulamento debaixo do braço. Se você souber usar o regulamento debaixo do braço da lei agora, você pode tirar uma certa vantagem disso daí. Agora, se você for demitido, irmão, é que você tinha um patrão sádico ali querendo te acabar com a tua saúde. Porque se ele tinha como resolver o teu problema e não resolveu, é porque ele não estava preocupado em nada realmente com você. Que a maioria dos empresários aqui no Brasil são assim, entendeu? Então, para de pensar um pouco na empresa e pense um pouco em si mesmo, né? Para que você não seja obliterado no futuro. O mundo ele está girando, você tem que dançar conforme a música, senão você vai ser obliterado. Se você sendo um microempreendedor, você sendo funcionário CLT, você sendo CNPJ, MEI, etc., você vai ter que se adaptar. Use a cabecinha para funcionar, né? Foi como eu falei, o Brasil não parou de dar leite. É a gente que não está sabendo mamar, lá ele. Então, assim, sempre tem um jeito para qualquer problema. Esse alarmismo todo aí, em cima disso daí, estão jogando, é coisa política, não sei o quê. Enfim, independente disso, as pessoas têm que se adaptar ao que está acontecendo. Senão vão ser obliteradas, como sempre, na história da humanidade aconteceu.